do mundo, então, assim mesmo, eles vão ter que sentar na mesa para conversar. A democracia, ela faz justamente, ela inverte essas etapas, entendeu? Ela resolve as contendas na filosofia, no debate, no diálogo, justamente para não se atracar e rolar no chão que nem foi feito o gato e cachorro. Então é isso que acontece. Então, quando a democracia é esse debate, eu não preciso do Supremo para isso. Esse debate, nós trocamos ideia, entendeu? E juntos, então, nós vamos formando um conceito do certo e do errado. E esse conceito do certo e errado, é que nós vamos querer transformar em lei. Porque a lei é justamente isso. A lei é a formalização, não é mesmo? Dos conceitos culturais, dos valores, né? Vamos dizer assim, a expressão formalizada, né? Daquilo em que o povo acredita. Então, não tem por que o Supremo vir fincar uma cunha entre o povo, entre o sufrágio universal, entre o eleitorado e o legislativo. Não. Nós vamos formar uma opinião e nós vamos votar em quem vai representar essa opinião lá no palco, na arena parlamentar. É assim que funciona a democracia. Vocês estão entendendo? Então, viu, gente? Para terminar, né? Só para fechar essa parte do raciocínio, porque eu estou apenas num terço da minha palestra, na realidade, né? A fechar essa parte do raciocínio, eu não sei se vocês estão percebendo o que está acontecendo agora. Quer dizer, faz um mês dessa decisão do Supremo e o Ministério Público lá do Pernambuco já está em cima de um padre com um sermão lá na igreja, está enchendo o saco do padre aí. Tá? O que aconteceu com essa decisão, gente, é o seguinte: essa decisão, ela criminalizou a homofobia. Ela não criminalizou a cristofobia, por exemplo. Vocês estão entendendo? No total, então, gay pode botar cristão na cadeia. O inverso não. E vocês sabem por que isso aconteceu? Porque a ideologia cristã não é totalitária. O cristão prega, convida a aderir, não é? Mas ele nunca, escuta bem, a mim, nunca na vida me passou pela cabeça de botar gay na cadeia. Meu Deus, nunca me passou essa ideia pela cabeça. Mas eles têm essa ideia na cabeça desde 40 anos atrás. Vão pelejando, apresentando essas propostas legislativas. A Marta Suplicy, ela já apresentava essas propostas aí, pena de cadeia, de prisão e tudo aquilo, não é? E pronto, nunca deu certo. E agora, então, o Supremo chegaram. Pode haver uma ideologia totalitária, gente. Tá? Cuidado. E agora ela foi transformada em lei. Virou lei. Esses conceitos, então, abstratos viraram lei. E estou te falando que é realmente a coisa mais intolerante que o pacto político produziu nos últimos 50 anos, sem dúvida. Eles que falam em intolerância assim, não, beleza, eu sei. Eu sei, mas tolerante, mas eles são tolerantes não como os intolerantes, aqueles que chamam de intolerantes. Eles não toleram os intolerantes. Né? Eles falam em diversidade, beleza, mas quem que cabe nessa diversidade? Eles vivem falando em direito à diferença, mas beleza, mas e onde que cabe a diferença daquele cuja diferença é justamente não gostar da diferença proposta? Vocês estão percebendo? Né? Então, nós estamos indo longe com essa ideologia. Não? É bom reagir. E para encerrar, gente, um conselho.
Olha bem. Você sabe que ser homem é a coisa mais linda do mundo. É bonito, maravilhoso ser homem. Ser mulher é mais lindo ainda que da vida. Isso é fantástico, é um milagre. Né? Então veja bem, já que é lindo ser mulher, lindo ser homem, seja homem, 100%, sem complexo, sem se desculpar. Seja mulher 100%, sem complexo, sem se desculpar, entendeu? Viva sua masculinidade com gosto. Viva a sua feminilidade com gosto. Querer parar no meio, na minha opinião, é uma péssima ideia. Ser homem de verdade e mulher de verdade é que é gostoso. E pior que é sensato também. Então eu vou parar por aqui. Eu acho que já é o suficiente para armar a intriga, não é? Para começar a brigar. Né? Mas eu tinha muito mais coisa para falar sobre minoria, sobre esses negócios. Que seja, então, vamos ver se o Felipe, ele me cutuca e, não é mesmo? E me deixar com raiva para poder responder, porque assim funciona a democracia. Com a palavra agora por 20 minutos, o debatedor Felipe, que vai fazer um contraponto na perspectiva desse livre mercado de ideias, né? Boa noite a todos e todas. Primeiro eu gostaria de agradecer ao professor Rodrigo Gabriel por ter feito o convite. É uma honra poder estar aqui na Fazenda, compartilhando um pouco dos meus conhecimentos acerca dessa temática, que é uma temática que custa muito caro, né, para os direitos humanos. Eu não sou especialista em estudos de gênero, já passo aqui uma ressalva, mas eu sou um humanista e também um pesquisador na área de direito. Atualmente eu estou vinculado ao programa de doutorado em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu sou mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba e desde esses espaços, tanto na UFPB como na UFRJ, eu tive contato, acesso a debates que refletem a categoria gênero. Eu estudei uma disciplina no mestrado, ministrada pelo professor doutor Eduardo Rabin Rocha, Direito, Gênero e Migrações, e no doutorado eu tive acesso a alguns professores, e sobretudo professoras, que desafiam-se a compreender esse fenômeno. A minha pesquisa de doutorado ele trabalha com minoria de aproximação, porque tanto a ciganidade, o ser cigano, ela é uma classificação, ela é uma identidade, assim como algumas outras identidades que são mobilizadas, como a questão da heterossexualidade, homossexualidade, que também são classificações. Então, talvez o que me aproxima e justifica a minha participação aqui é entender como se dão as classificações sociais, para além de pensar uma teoria de classes, ou uma teoria, de classe. Então, eu quero pensar como se dão essas classificações. Então, agradeço mais uma vez também a professora Miriam, coordenadora, né, o Sandro, que está fazendo essa mediação, e os estudantes Leone e Luiz Felipe, que vieram lá da UEG para prestigiar, e todos os demais aqui presentes. Então, após meus agradecimentos, eu gostaria de começar o meu diálogo, né, numa forma bem interna, democrática. Só que, para fazer esse debate, que é muito difícil, eu tentei revisitar alguns textos que eu estudei no mestrado, mas também busquei algumas informações e notícias atuais. E essas notícias elas não são prazerosas de serem lidas, mas eu preciso compartilhar com vocês até para poder fazer algumas provocações ao nosso ilustre palestrante. Uma notícia que é recente, né, dia 22 de outubro de 2019. Homem leva 4 tiros após beijo gay em bar na Bahia. Suspeito perguntou se ele não tinha vergonha, diz delegado. Caso aconteceu em Camaçari. 22 de outubro de 2019. Vítima de homofobia. Jovem sobrevive a 22 facadas no Distrito Federal.
Mãe do rapaz diz que agressores gritaram que o filho dela merecia morrer por ser homossexual. Revista Metrópole. GM. Travesti é encontrada morta pela família em Goiânia. 7 de outubro de 2019. 18 de outubro de 2010. Desculpa, 18 de outubro de 2019. Travesti se finge de morta para sobreviver ao enforcamento em Porto Velho. 18 de julho de 2011. Pai e filho são confundidos com casal gay e agredidos por grupo em São João da Boa Vista, São Paulo. Pai estupra filha lésbica para mostrar que sexo é melhor com o homem. 5 de março de 2019. Segundo o Grupo Gay Bahia, noticiado pelo jornal o Globo, em 2018 houveram 126 homicídios de teor homofóbico, 15 suicídios. Isso significa que a cada 23 horas, uma pessoa, por sua condição e a sua sexualidade, ela foi assassinada ou levada a se matar. E aí eu trago uma expressão, uma frase do ex-vice-procurador-geral da República, que é um amigo pessoal e ex-professor da Universidade Federal da Paraíba, o senhor Dr. Luiz Maris Maia. Ele pergunta, durante o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 26, quantas mortes serão necessárias para saber que já morreu gente demais? O Brasil, em 2018, ele está ocupando uma péssima posição nos rankings mundiais. O Brasil, em 2018, ocupa o topo do ranking no mundo. Aqui não estamos falando da Arábia Saudita, não estamos falando da Síria, não estamos falando do Afeganistão, estamos falando do Brasil. O Brasil é o país que mais mata pessoas travestis no mundo. Então, após essas explanações, é importante refletir qual é a necessidade, do STF tratar de uma temática que seria atribuída dentro das divisões dos poderes clássicas, como pensamos em Montesquieu, ao Poder Legislativo. Cabe ao Poder Legislativo incorporar ao nosso sistema jurídico normas, sobretudo no âmbito do direito penal, que demandam um maior esclarecimento e maior estudo. Então, a ADO, assim como ela é chamada, ela equiparou, de forma analógica, o enquadramento da homofobia, transfobia, com o mesmo tratamento que se dá ao racismo. E aí, o STF, ele é um guardião da Constituição. Então, estaria o STF prezando pela Constituição ao tratar, reger uma temática que é de competência clássica, digamos, do Poder Legislativo? O STF seria um guardião dos sentimentos populares, como uma vez noticiou o Barroso, que o STF tem que estar atento aos sentimentos sociais. Ou ele é o guardião da Constituição? A Constituição, ela pode ter inúmeras interpretações. Então, nós exercemos aqui, vocês exercem aqui interpretações sobre a Constituição, interpretações sobre as normas. Só que esse órgão, ele tem essa responsabilidade, ele tem essa atribuição garantida pelo artigo 101. E ele fala, guardião da Constituição. A própria Constituição, no artigo 3º, inciso 4º, quando trata sobre os objetivos da República Federativa do Brasil, no inciso 4º, ele fala que é dever da República, é um objetivo da República Federativa, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Se nós temos um país em que a existência gay, lésbica, transexual, travesti gera homicídios, agressões, hostilidades, estaria a República Federativa do Brasil atendendo os seus objetivos que foram consagrados em um processo democrático de estabelecimento de uma Constituição? O artigo 5º da Constituição Federal, que
que foi mobilizado para indicar uma omissão do poder legislativo. O poder legislativo, aliás, a Constituição, ela é composta de normas de diferentes eficácias. Nós temos normas que têm eficácia imediata, nós temos normas que têm eficácias contidas e nós temos normas que têm eficácias limitadas. Então, o artigo 5º, inciso 541, afirma que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então, a partir desta projeção, ou seja, o Constituinte provoca o nosso Congresso a legislar, tutelar e proteger a população contra qualquer forma de discriminação que atente, né, contra as suas liberdades. E assim ela fez em relação ao crime de racismo. O crime de racismo, o crime de preconceito, na verdade, ele foi incorporado, né, mediante uma legislação infraconstitucional por meio da Lei 7.716, em 1989. Esta lei ela é conhecida também como a Lei Caú. É uma lei que tem pouca aplicabilidade no Brasil. O racismo, embora ele seja reconhecido como um crime, se vocês, como estudantes de direito, quantas pessoas condenadas por crime de racismo vocês conhecem? Vamos mais a fundo, né? Quantas pessoas condenadas pelo crime de injúria racial, que é um crime contra a subjetividade direcionada a uma pessoa, vocês conhecem, né? E aí, quando eu penso em ideologia de gênero, eu penso já em um equívoco. Porque existem ideologias, a gente tem formas de ver o mundo. E gênero, ele é uma categoria, ele é um marcador. Então, se estamos no mundo, se estamos interpretando o mundo, existem diferentes formas de interpretar este fenômeno, que está em torno dessa categoria, que é, na minha avaliação, uma categoria social e também científica, que levam a vários pensadores no mundo, nas últimas décadas, a refletir sobre esse fenômeno. Então, para falar, né, dessa expressão que ficou muito comum, sobretudo no ano passado, diante de um acirramento, de uma polaridade política que parece que não termina, né? A gente queria continuar, que o país se desenvolvesse, voltasse à engrenagem, mas parece que estamos em clima de eleição ainda, né? Mas é importante trabalharmos um pouco com essa questão. Por exemplo, a divisão do mundo social entre nós e eles quer dizer classificar. Então, essa divisão entre nós e eles, nossas identidades, ela é construída na diferença. Por exemplo, só existe sentido falar brasileiro porque tem aquelas pessoas que não são brasileiras. Só faz sentido falar em heterossexual porque tem pessoas que são reconhecidas como homossexuais. Então, essa divisão entre nós e eles, ela é acompanhada, a história da humanidade acompanha essa divisão. Só que as classificações, elas são sempre feitas a partir de um ponto de uma identidade. Se a identidade ela é feita pela diferença, então quem está classificando, ele está enunciando um poder. Né? Quem tem o poder de classificar, está também hierarquizando. Então, dividir e classificar, que envolve hierarquizar, nem sempre na história da humanidade houve, né, segundo Foucault, né, na sua obra História da Sexualidade, nem sempre houve a classificação heterossexual e homossexual. Segundo Michel Foucault, né, não sou eu que estou falando isso, a ideia que a sociedade ocidental teria suprimido a sexualidade desde, né, do século XVII, do século XVIII. Então, essa obsessão, né, pelo comportamento do outro, sobretudo no âmbito da sexualidade, segundo Michel Foucault, ele vem de um processo da modernidade. Então, trata-se de um processo da modernidade, né, não havia no seu estudo, né, na sua investigação, essa ingerência sobre a vida sexual das pessoas. Então, essa ingerência, essa observação, essa obsessão sobre o que as pessoas fazem no seu âmbito privado, né, na busca pela satisfação pessoal, ela se consolida no mundo ocidental a partir do século XVII e do século XVIII. Então, as identidades das pessoas cada vez mais estão ligadas à sua sexualidade. Né? Esse é um pensamento do Michel Foucault. O Bourdieu,
na sua obra O Poder Simbólico, ele indica que a pessoa que é classificada, né, em uma relação de poder, em uma relação de construção da nossa sociedade, ela já começa essa guerra perdida. Porque como as classificações elas se dão em meio a uma relação de poder, quem tem a força de classificar e emplacar essa classificação na sociedade, impõe ao outro, aquele que está sendo classificado, a incorporação daquilo que lhe foi imposto. Então, vejamos, nós somos construídos, né, nossas identidades elas são construídas nas diferenças. Então, quando eu digo que o meu tema de doutorado ele se aproxima um pouco dessa temática, porque, por exemplo, ser cigano é uma classificação. É uma classificação externa. As próprias pessoas que eram reconhecidas como ciganas não se chamavam ciganas. Elas tinham outras denominações. Da mesma forma que índio. Nós temos, quando o Brasil foi, entre aspas, descoberto, havia 2.000 nações indígenas no Brasil. Ditas indígenas. Você tinha Xavães, Gualapiti, Abacanoeiros, você tinha uma imensidão. Todas essas pessoas, todas essas nações línguas foram reduzidas a uma única identidade, índio. Quem foi que classificou? Como se deu essa classificação? E aí eu penso que, se as classificações elas acompanham a sociedade, significa que os indígenas também classificaram os homens brancos. Por exemplo, ao me aproximar aqui da família indígena Chavante, não sei se vocês conhecem no município, eu descobri uma palavra da língua que eles falam, o Hora Azul. O Hora Azul na língua Chavante significa homem destruidor. É como eles nos chamam. O homem branco na língua indígena, na língua Chavante, é o destruidor. Então eles também estão nos estigmatizando. Eles também estão nos classificando. Mas qual é o efeito dessa classificação nas relações de poderes? Quem é que tem mais força no mundo hoje? Os indígenas, os chavantes ou, entre aspas, o homem branco? Da mesma forma, a negritude, né? A raça, segundo Aníbal Quijano, que é um autor peruano que se consolidou na Universidade de Nova York, ele entende que raça é uma categoria mental, social, que se desenvolve a partir do século XVI. Ou seja, o mundo sempre teve classificações, a partir da idade, a partir da origem, né, a partir do sangue, sangue de judeu, sangue árabe. Mas a questão da raça, a raça enquanto classificação ela é nova, então nem sempre existiu a classificação das pessoas a partir da mobilização do fenótipo. Então a raça ela mobiliza o fenótipo, características que são externas, para restringir, para resumir uma pessoa a uma identidade. Então, negro foi uma identidade externa, porque se você se deparar com um continente que hoje é chamado de africano, porque também nem sempre foi chamado de africano, você tinha uma imensidão de identidades. Então, nos processos de dominação, né, nos processos de estruturação do poder, classificar é uma forma genial, né, de imposição, né, de uma ideia, de uma forma de existência. Então, quando o STF ele é mobilizado para se decidir sobre uma omissão, né, em que supostamente o Estado brasileiro, né, a partir do Congresso, não tem cumprido com as suas atribuições, ele busca, né, dentro desse panorama, cumprir um dever que a população brasileira, no seu processo constituinte, escolheu. A Constituição pode ser tanto uma fundação do Estado, quanto uma refundação do Estado. O Estado brasileiro ele foi refundado em 1988, foi um pacto social, um pacto civilizatório, um consenso de forças. Você tinha forças de direita, de centro-direita, de esquerda, que ali na Constituição buscaram pensar um país melhor para todos. Nós estamos em 2019, nós tivemos algumas propostas de lei, né, aqui ali com uma proposta de lei que tentou criminalizar a homofobia, o PLC 122 de 2006, da deputada Yara Bernardi, e esse projeto ele não prosperou. Tivemos outros projetos também, que tentou criminalizar a homofobia, né, e talvez com questões de conjuntura política, né, de cenário, não conseguiu prosperar. Será que vivemos então a ditadura do judiciário? Né, porque aqui nós estamos falando em ativismo judicial.
Então, é o Poder Judiciário sendo acionado para militar, para atender uma expectativa de uma militância. Então, quanto tempo eu tenho, Sandra? Eita, pouco tempo. Então, pois bem, a homofobia, ela está adentrada, ela pertence à liberdade. Você ser homofóbico está dentro do preceito da liberdade de expressão. Existe limite para a liberdade de expressão? A liberdade de expressão ela não é uma regra, ela é um princípio. Ela é uma norma constitucional e dentro dessa norma constitucional você tem tanto uma natureza de regra como você tem uma natureza de princípio. E os princípios, se vocês já estudaram Robert Alexy, os princípios é um mandamento de otimização. Ele precisa ser ponderado. Eu tenho liberdade de oprimir o outro. Quer dizer, eu tenho está dentro das atribuições do indivíduo mobilizar os seus valores para diminuir o outro. Qual é o limite da liberdade? Tivemos um episódio da divulgação ou não da biografia de Roberto Carlos. Se ela fere ou não fere o princípio da privacidade. Veja, não há uma regra, uma interpretação por subsunção. Todo caso foi ponderado. O STF ele fez uma ponderação que, inclusive, foi feita uma ressalva. A criminalização por analogia da homofobia, ela não pode alcançar as religiões. As religiões elas não foram abarcadas por essa decisão. Mas as religiões elas têm que ter responsabilidade, porque as interpretações que não humanizam vidas como essas que infelizmente eu li, vidas que 126 foram perdidas pela intolerância. Qual é a nossa função? Qual é o nosso papel em face de 126 pessoas que foram assassinadas simplesmente por amar a outra pessoa do mesmo sexo? Ou por não se encaixar em um padrão estabelecido na sociedade? O Michel Foucault ele indica que, na sua obra, que eu estudei lá no mestrado, que as práticas homossexuais na Roma Antiga e na Grécia, elas eram naturais. Claro que tinham outras conotações, eu não quero ser anacrônico aqui. Não existia classificação naquele contexto. Eu sou hétero, eu sou homossexual. Não existia essa classificação. Né? Ele diz, essa classificação, ela passa a operar no século XVI, no século XVIII. E aí eu lembro de uma obra, só um tempinho a mais, do processo civilizatório de Norbert Elias. Esse processo civilizatório que acompanha toda a nossa humanidade. Mas o Norbert Elias, né, ao analisar manuais de etiqueta, né, de como sentar na mesa, de como se vestir, ele indica que essa transição, veja, nem sempre as pessoas comeram na mesa. Nem sempre as pessoas usaram talheres, nem sempre as pessoas usaram um único prato. Então, essa transformação civilizatória do que é certo e do que é errado, ela se intensifica, segundo Norbert Elias, também a partir do século XV. Essa obsessão que se tem pelo comportamento do outro e do adestramento do outro, segundo Norbert Elias, ele se aprofunda, ele se intensifica no século XVI. Então vejam a confluência de fenômenos. A raça, enquanto uma categoria mental, ela se desenvolve ela passa a operar a partir do século XVI. A sexualidade, a classificação das pessoas a partir do que ela é nas relações sexuais, elas começam a partir em torno da consolidação da era moderna. Essa obsessão nesse comportamento polido também começa nesse período. Então, o que é que faz as pessoas não olhar para o outro e respeitar essa diferença? Aqui, eu tento prezar e tento militar pela humanidade, pela humanização da diversidade, de olhar para o outro, olhar com ternura, olhar com carinho, reconhecer a diferença, mas não suprimir essa diferença, mas dialogar com essa diferença. Então, que sejamos... devemos repensar a nossa masculinidade e a feminilidade, que ela não seja tão tóxica. Porque a homofobia, a LGBTfobia mata também a heterossexual.
ela mata também heterossexuais, ela oprime também heterossexuais. Então é um dever, veja, um pai e um filho andando de mãos dadas foram agredidos porque foram confundidos com um casal gay. Então o que eu gostaria de compartilhar aqui, que o STF, a Constituição, todos esses instrumentos foram feitos por homens, mulheres. São estruturas que correspondem a um marco civilizatório em que uma determinada sociedade optou por ter, buscando aí um vocabulário weberiano, a pacificação social. STF tem contradições, todos esses ministros têm contradições, mas atende-se a um interesse, atende-se a um objetivo, que é o bem da coletividade. Então, agradeço, espero ter contribuído para este rico debate, e espero poder voltar outras vezes e ouvi-los também, e espero ter atendido assim, a expectativa do senhor Rodrigo, Gabriel, se o meu papel aqui foi atendido, ao Sandro, ao ilustre doutor Jean também. E muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Felipe. Já são 9h05, 9h06. Passo a palavra para o professor Jean-Marie por alguns minutos. Não podemos nos alongar muito, porque o pessoal, daqui a pouco, vários estudam em outras cidades, então vai ser aberto também alguns minutos para perguntas. Professor, 10 minutos, não é suficiente? 15 minutos? Não, então tá, eu teria muita coisa para responder, eu só vou poder responder uma coisinha daquilo que você falou, né? Eu vou então para a violência homofóbica. Você falou daquele holocausto, não é? Acontecendo aí, o holocausto está na cabeça do movimento gay, não está no mundo não. Vocês vão fazer, eu fiz isso, eu fiz essas manipulações estatísticas, então eu me dei um trabalho de controlar isso. Eu fiz isso com os meus alunos. Hoje em dia é fácil você fazer isso, porque você puxa todos os nomes na internet, você puxa todas as ocorrências na internet. Essa manipulação estatística ela acontece no mundo todo, né? Aqui no Brasil ela tem origem nos levantamentos feitos por uma ONG gay chamada Grupo Gay da Bahia, que, se não me engano, seria meio que a primeira ONG gay do Brasil, é uma tradicional, digamos assim. E aí eles, todo ano, eles fazem um levantamento, que eles chamam de, se não me engano, relatório de assassinatos de gays, ou qualquer coisa desse tipo. E aí, como que eles fazem isso? Eles garimpam notícias dos jornais e tudo isso, não é? O que é válido. E aí eles sistematizam isso. E aí, pronto, e eles publicam esse relatório. E esse relatório é repercutido sem filtragem pela mídia. Então, a mídia, irresponsavelmente, então, ela repercute isso e a opinião pública fica meio que tributária de dados divulgados pelos meios militantes. Tá? Aí, me chamou a atenção, uns anos atrás, um grupo chamado Gays da Direita, que publicam comentários sobre essas estatísticas, que tendem a aprovar então, que essas estatísticas são manipuladas. Eu peguei meus alunos, eu falei assim, aqui os nomes, vamos puxar isso na internet. Acho que isso foi feito para o ano 2008 ou 2012, esqueci agora. Não interessa não. Tinha 180 e tantos assassinatos de gay, para contabilizar. E aí então, eles foram puxar tudo aquilo. Para aquele ano, nenhum desses assassinatos era por homofobia. Nenhum. A conclusão do relatório é que o Brasil era o país mais homofóbico do mundo, porque morria um gay a cada 2 dias, não sei o que, você verifica nenhum. Ok, você pega
você percorre tudo aquilo, é um passeio num sórdido mundo da história humana, onde um celular por R$100 vale mais do que uma vida. Quem mata gay é gay, não é hétero. Você entendeu? É gay matando gay por causa do controle de uma boca de fumo, é gay matando o freguês, um prostituto porque se acha mal pago, é travesti então brigando contra o travesti matando. Okay? É fácil controlar, é fácil verificar. Gente, é só puxar na internet. Entendeu? Eu falo isso sem nenhum receio de errar, porque nós fizemos esse controle. Vocês estão percebendo? É gay que não presta. Olha, tudo bem, se você não presta, você se coloca numa situação de risco, você morre de facada na gandaia. Gay que presta fica em casa e não morre assim. Então, gay é delinquente também. E gay morre por causa do próprio comportamento também. Vocês estão entendendo? Nas estatísticas que estão publicando, daqui a pouco, se um gay morrer num acidente de carro, vai botar na conta da homofobia. Nada disso que nós verificamos era motivado, era movido pela homofobia. Nenhum. Tá bom, gente? Isso foi em 2008 ou 2012. Bom, aí então abandonamos os meus. Mas o que é mais frustrante, porque você vai falar assim, não, os meus militantes são militantes, então vão ser objetivos, é lógico, é normal. Mas o que é mais frustrante é você ver o Estado implicado nisso. Porque a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, ela também publica todo ano um relatório de violência homofóbica. Tá. Aí nós fomos pegar esse relatório. Aí então, o relatório, primeiro você vê que esse relatório, ele mobiliza o Estado brasileiro por inteiro, você vai poner por cima, todos os ministérios, não sei quantas comissões, núcleos e tudo aquilo. Ué, é a nação inteira em função dessa história. Você tem toda uma lista. São 2 páginas de nomes, são funcionários públicos, mobiliza tudo isso, todos esses recursos, não é? Como se não tivesse outra coisa para fazer. Você tem que estar cheio de PhD, de não sei o quê. Entendeu? Aí depois, então, com riqueza de terminologia e tom acadêmico, eles que explicam a metodologia usada. Aí eles falam que usaram não sei que índice lá da onde, aí te coloca uma coisa em inglês, não é? Social Package of Social Science e tudo aquilo, só vai impressionar o ingênuo. É que você lê uma coisa dessa e fala assim, caramba, é uma coisa de Harvard, então quem sou eu aqui com minha cabecinha de luaçu para contestar, você entendeu? Não, é um argumento de autoridade. Depois de toda aquela pompa, eles te falam simplesmente, aí você cai de costas, eles te falam assim, mas é difícil coletar informações. Felizmente, nós contamos com o acervo das ONGs, que eles citam o Grupo Gay da Bahia. Então, o que a Secretaria de Direitos Humanos faz é bater carimbo, então, nos dados que o Grupo Gay da Bahia repassa para eles. Intelectualmente, é a mesma matriz. Você está entendendo? Então, você vê uma coisa desse tipo, você fala, caramba, o que essa secretaria está querendo provar com suas curvas, com suas equações, com suas tabelas, com seus tons acadêmicos? Entendeu? Quem eles estão querendo enganar? Melhor fechar isso e botar todo mundo para carregar tijolos em cimento. O Brasil é um país em construção e não precisa de besteiras dessas, precisa de betoneiras. Vocês estão entendendo? Então nós estamos gastando recursos e energias produzindo uma ficção. Está entendendo? Que morre de vez em quando um gay, eu não tenho dúvida. Que morre também um hétero nas mãos de um gay, eu não tenho dúvida. Que morre um gordo, um magro, um alto, um baixo, claro, mas não há por que fazer uma lei para isso. O Código Penal está aí, você está entendendo? Né? E pior é o seguinte, aquela secretaria, além daqueles relatórios que eu estou citando, eles se baseiam numa espécie de
eles têm um telefone lá, mas ele diz que é homofobia, não, ele diz que é direito humano. Beleza. Escuta bem, gente. Como método científico não há melhor. Quer dizer, é lógico, se você tem um telefone para ligar, então todo gay liga e o Brasil se torna o país mais homofóbico do mundo. Se você tivesse um disque milagre, aqueles evangélicos milagrosos ligavam, e o Brasil virava o país mais milagroso do mundo. Não faz sentido nenhum. Você está entendendo? Basear, então, quer dizer, reivindicar uma lei, uma proteção especial para uma categoria particular, em cima dessa manipulação, é brincadeira. Você está entendendo? Não faz sentido nenhum. Agora, você citou também o conceito de minoria. Deixa só em 5 minutos, então. Escuta, esse conceito também, ele não existia na minha juventude. Ele me pega também, entendeu? No meio da carreira. Essa noção de minoria, ela é um tremendo retrocesso em termos de pensamento de filosofia política. Essa noção de minoria, eu teria que entrar na escola de Frankfurt, eu não vou poder rastrear a origem disso, mas só para te mostrar como ela funciona, ela restabelece uma espécie de tribalismo social desde muito revoluto. Né? Vocês vão na Idade Média, antes da Revolução Francesa. O homem, naquela época, ele ficava preso numa estratificação social do qual ele só saía com a morte. Então você nascia rico, o senhor do castelo, nascia nobre, ele vivia nobre, ele morria nobre. O pobre, o servo, ele nascia servo, ele vivia servo e ele morria servo. Não havia mobilidade social. Você não podia nascer pobre, se esforçar e ir para a frente da vida. Não existia isso. Tá? E as revoluções burguesas, a Revolução Francesa, ela vem justamente mudar tudo aquilo. E ela vem propor um sistema não baseado na nascença, mas baseado no mérito pessoal. É isso que muda com a Revolução Francesa. Eu falo o seguinte: se você quiser continuar a ser barão, duque, marquês, é com você. Você pode continuar, mas com a marmita na mochila para ir trabalhar como todo mundo, porque esse negócio de privilégio não vai mais existir. Os outros sustentam uma classe autônoma, não existe mais. Então, a Revolução Francesa, ela inicia, digamos, inaugura um sistema baseado no mérito pessoal. O sol levanta para todo mundo, você tem, quem quiser arregaçar as mangas e prosperar na vida. É assim, é isso que faz a Revolução Francesa. Essa associação entre trabalho e bem-estar é uma ideia da modernidade, que nasce com as revoluções burguesas. Você está entendendo? Tá. O esquerdismo atual, ele vem justamente remover o trabalho da equação. Ele vem instaurar um sistema de benefícios baseados na história, na etnia, na raça, na sexualidade, qualquer coisa menos trabalho. Você está entendendo? Agora, então, você vai tirar vantagem porque você tem uma sexualidade ensinando, não porque você trabalha, você tem um mérito no trabalho. Tá? Então, é negro, é quilombola, é índio, seringueiro, catador de lixo, criador de caramujo, é o que você quiser. Qualquer um tem vocação a se tornar, qualquer grupo social então pode pretender se tornar uma minoria. Então basta você achar um político querendo fazer carreira em cima do conselho. E basta você ter um eleitorado bastante ingênuo para comprar a história, o ponto. E basta você ter um governo disposto a tomar de quem produz para dar a quem não produz em troca de voto. É exatamente isso o conceito de minoria. Porque toda minoria, ela pertence ao que se chama o passivo fiscal da nação, não ao ativo. Se você dividir a população em quem paga imposto e enche os caixas do Estado e quem usa esvazia, então você vai dividir em passivo fiscal e ativo fiscal. Toda minoria faz parte do passivo fiscal do país, ela vive do produto dos outros, de repasses de recursos públicos. Você está entendendo?
Então essa conversa de minoria, com certeza, é uma conversa para ganhar a vida de graça, primeiro. Mas também é um revólver apontado para o peito dos outros, para o peito da oposição, para calar a boca dos outros. Se você for mulher, pode até ajudar. Mas se você for lésbica, ajuda muito mais, porque você é duas vezes vítima. Quanto mais vítima, mais poder você tem nesse sistema. Se você for lésbica e negra, caramba, é o topo, porque vai somando 3 estatutos. Ser 3 vezes vítima. Suponhamos que essa negra lésbica, ela for uma refugiada política de um país africano de religião muçulmana. Uau, é uma vaca sagrada, se não triscar mais. Porque se você triscar nela, como ela é lésbica, você é homofóbico, como ela é mulher, você é sexista, você é machista, você é misógino, como ela é estrangeira, você é xenófobo, como ela é islâmica, você é islamófobo, você está entendendo? E se essa criatura tiver nascido homem para fazer uma operação de mudança de sexo e virar mulher, depois você ainda vira transfóbico, entendeu? E pior que não vocês, mas eu, que sou de origem europeia, eu vou ser também eurocêntrico. Então é muito pecado de um lado, muita virtude do outro. Você está entendendo? É o truque ideal para você ganhar a vida de graça. Então a minoria, é um conceito absolutamente disfuncional. Ele, primeiro que todo mundo vive de transferência de renda do outro. Beleza? Se todo mundo virar minoria, não vamos ter que chamar Marcialo para trabalhar para nós. Não tem. Esse sistema, essa minoria, ele sustenta um conceito de socialismo que acaba quando acaba o dinheiro dos outros. Acabou. Entendeu? Então, ele não é um conceito operacional. E o pior é o seguinte, ele aprisiona. Quem fica aprisionado naquelas armadilhas do assistencialismo, então, entendeu? Condena ele a essa situação. Porque o assistencialismo é a pior coisa que você puder imaginar. Quer dizer, quando a coisa acaba, o pobre ele sai do mesmo tamanho que ele entrou. Né? Então, haveria muita coisa para rebater, mas, enfim, acabou o tempo, né? E nós vamos deixar por isso. Mas foi um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer, Felipe, poder debater com você, né? E eu espero que haverá outra oportunidade, então, estou à sua disposição, tá bom? Vamos abrir agora para perguntas dos acadêmicos. Quem vai fazer? Boa noite a todos. Meu nome é Evangelho, sou do 6º período matutino. Eu queria parabenizar aí a mesa, o doutor Leandro, o doutor Felipe, muito reflexiva as falas, e eu acho que esse assunto realmente ele tem que nos trazer, como já foi abordado por ambas as partes, essa reflexão. Eu queria deixar uma pergunta para ambos, os dois. Como é que vocês veem essa situação hoje, lamentavelmente, nas escolas? Crianças de 7, 8, 9 anos estão sendo expostas a esses assuntos que, do ponto de vista psicológico, são frágeis, não têm opinião formada sobre isso, e isso às vezes até confronta o que os pais pensam sobre esse assunto, e ainda são os pais que mandam os filhos, né, no Brasil. E segunda pergunta, como é que vocês veem a situação, por exemplo, hoje, desse assunto no contexto dos esportes? Aquela Ana Paula, que é a nossa campeã do vôlei, ela fez um artigo sobre esse assunto, onde as mulheres estão sofrendo com o pessoal trans nessas esferas, porque acaba que, de certa forma, continua sendo, né, um homem, então salta mais alto, tem mais força. Então, minha pergunta, ela caminha nesses dois campos, no campo infantil e no campo dos esportes. Obrigado. Então, é um pouco difícil responder porque a gente vive um contexto de revisionismo.
e também de questionamento de dados, da ciência. Então, não existiu ditadura, não existiu holocausto, não existiu mortes na Segunda Guerra Mundial, né? Tudo invenção de historiadores esquerdistas. Então, às vezes eu gostaria de responder a sua pergunta, por exemplo, sobre a questão da educação sexual nas escolas. E se eu indicar um dado aqui, eu vou ser descredibilizado logo em seguida, né? Então, infelizmente, a maioria dos abusos sexuais que acontecem ocorre no âmbito familiar. São pessoas da convivência social da criança, do adolescente ou da mulher que promove esse tipo de violência. 80% praticamente, né? Pais, tios, primos, irmãos. Mas em seguida vai dizer que esses dados são invenções, né? Então, a escola, a Lei de Diretrizes de Base, desde 1997, ela diz que a escola ela é também responsável por trabalhar com a educação sexual. Então, existem níveis, né? A educação sexual que eu tive acesso com 9 anos, por uma ginecologista e por um urologista, ela não nos sexualizava a nossa prática, mas nos ensinava a nos proteger contra invasões contra o nosso corpo. Porque uma criança, ela pode ter seu corpo violado. Então, ela também tem que saber o que é violação do seu corpo. Então, na minha avaliação, a escola ela tem que ensinar as crianças, adolescentes a se proteger tanto de agressões que podem vir de casa, assim como agressões que podem acontecer na rua. Professor. Não, só para... Gostaria de concluir minha observação. Então, eu acredito que a orientação, a educação sexual, ela tem que acontecer em diferentes níveis, mas ela é necessária para proteger, para a proteção infantil contra abusos. A educação é a responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Inclusive, às vezes as crianças têm que ser protegidas até mesmo em face da sua própria família. Quem aqui não conhece um caso na família de um tio, um primo que não abusou alguém? Eu, na minha família, tenho. Então, no ambiente que era para ser protegido, a escola ela vai orientar para uma criança que foi abusada. Eu fui abusado, eu vou falar que eu fui abusado. Ou isso tem que ser silenciado. E em relação aos esportes, eu não tenho opinião formada. Eu acredito que a mudança, as pessoas que nascem com sexo biológico, mas se identificam com o outro, elas têm o direito de serem reconhecidas como a identidade de gênero que ela escolhe para se autoafirmar. Tem pessoas que não querem se encaixar em nenhum gênero, identidade de gênero, tem pessoas que se consideram não binárias, mas isso aí é um outro fenômeno. Então eu acredito que a Ana Paula, ela é uma especialista, eu não sou especialista na área de esportes, então ela pode ter uma razão nessa disparidade física em que uma mulher trans tem em relação a uma mulher cis. Inclusive é usado esse conceito, mulher trans, são as pessoas que se reconhecem como gênero oposto ao que nasceu biologicamente, eu sou homem cis, porque eu me reconheço com a identidade de gênero do sexo biológico que eu nasci. Então eu não tenho uma opinião formada sobre Ana Paula, mas eu acredito que a educação nas escolas precisa contemplar de forma responsável as crianças. Elas não... Veja, Silvio Santos faz um desfile de maiôs de crianças no seu programa e ninguém acha isso um absurdo. Ele está sexualizando o corpo de uma criança. Então a criança ela tem que viver a infância, ela tem que aprender a fase da infância. E que as relações sexuais elas são uma fase para isso também. Não adianta proibir, gente. A criança, a adolescente, a gente tem que evitar gravidez. Quantas gravidezes precoces nós temos no Brasil? A gente tem que evitar a gravidez precoce. A gente tem que evitar a contaminação de DSTs. O Brasil está crescendo, gente, o índice de jovens com HIV. A população ela precisa ter orientações, porque isso é questão de saúde coletiva. Professor, eu acho que eu não soube fazer direito à pergunta com relação à primeira na área infantil. O assunto onde professores estão falando para crianças que ele não é nem menino nem menina. É nesse campo que eu queria entrar, mas foi boa a participação do senhor nesse contexto de pedofilia também. Em relação à educação sexual na escola,
Aí vocês nós vamos ter que entender o que é. Não sei se eu não tenho como entrar nisso agora, mas o que é o marxismo cultural, o que é a escola de Frankfurt, tudo aquilo, desde basicamente o fim da Segunda Guerra Mundial, desde a década de 1950, que domina o pensamento universitário norte-americano, que anda gerando então, todas essas ideologias de gênero e outras, é o pensamento de Frankfurt. Tá? E o pensamento de Frankfurt, ele queria fazer a revolução, digamos, mas pela cultura. Era transformar as cabeças primeiro, porque as cabeças transformadas iriam transformar o mundo. Então, para isso, você tinha que controlar todo o aparato cultural de massa. A escola, a mídia, as igrejas, entendeu? Então, a estratégia é essa. É fazer a revolução, não pelas armas, mas pela metamorfose das cabeças. Tá? E, obviamente, se você vai... Porque o que estava em jogo, para eles, era construir um homem novo, um novo modelo antropológico. E se você vai construir um homem novo, você tem que desconstruir o homem antigo. E para desconstruir o homem antigo, você tinha que neutralizar as forças que construíam o homem antigo, notadamente a família. E aí que entra, então, porque os primeiros anos da vida é que marcam a personalidade para sempre. Então, peixe reproduz peixinho. E quebrar o ciclo só funciona refreando influência de pai sobre filho. Toda a educação atual, se vocês pegam a Base Nacional Curricular Comum, que agora é obrigatória em todas as escolas, ela vai nesse sentido. Ela substitui, digamos, os pais, substitui as famílias pelo Estado no papel de educar. É isso que ela faz. Então, essa Base Nacional Curricular Comum, ela tem duas dimensões. Ela tem uma dimensão cognitiva, você vai aprender matemática, gramática, português, tudo aquilo, beleza. Mas ela tem uma dimensão também valorativa. Ela tem matérias chamadas atitudinais. Aquelas, então, que tendem a induzir determinadas atitudes, comportamentos, está entendendo? Pode falar a verdade, para simplificar, essa Base Nacional Comum Curricular, o que ela faz é transformar a sala de aula em linha de montagem de cabecinhas petistas. É isso que ela faz. Ela está moldando cabeças politicamente corretas. Todos serão eleitores do PT lá na frente. É porque eles que montaram esse negócio. Tá? Então, isso como que eu vou dizer? Você está, presta atenção. Estudar matemática, português, estudar tudo bem. Agora, saber o que eu falei, que a base ela tem uma dimensão valorativa, atitudinal. Saber agora se convém frequentar a parada gay ou uma igreja evangélica. Antigamente isso era por conta, era coisa que se discutia, que se decidia na ternura do jantar em família. Você está entendendo? Mas agora essa Base Nacional Curricular Comum, ela coloca um professor esquerdista na mesa de jantar para dar pitaco. Exatamente o que ela faz. Ela penetra as famílias. Ela destrói as famílias. E aí, então, não é mais você que educa seu filho. Se é o Estado que educa, é o João Willis. E a Maria do Rosário que educa, aí lascou. Você está entendendo? Tá? Então, é para esse rumo que nós estamos indo. Mais alguém? Boa noite a todos. Primeiro, parabéns, professor Jean, professor Felipe, pela exposição de vocês. Eu direciono para a mesa a seguinte pergunta. Não é bem uma pergunta, eu gostaria que vocês fizessem um comentário sobre esse fato. Então, a decisão do STF, ela denota a utilização de um relativismo pós-estruturalista como critério ou instrumento de análise desse fato em questão.
Eu gostaria que vocês avaliassem o impacto disso quanto à imprevisibilidade das decisões judiciais no país, já que a letra da lei passa a ser substituída pelo critério subjetivo dos ministros,